Já de volta com Semana Terra Viva para falar de produtores de caqui que não têm o que comemorar. Eles esperavam colher uma safra 20% maior que no ano passado. A nossa equipe foi até uma propriedade em Jundiaí que distribui para grande parte de São Paulo. Em 2013, a produção foi de 400 mil caixas. Os frutos desta vez estão menor devido à falta de chuvas e o fruto então concentra mais açúcar. Só que por outro lado ele rende menos. Até agora, somente 10% da colheita foi feita. Deve ser concluída, finalizada no final de maio. A caixa de 6 quilos é vendida por R$ 12. Segundo os produtores, não houve aumento no preço, mas sim um prejuízo maior para os produtores. A ProSoja elegeu neste mês um novo diretor. Ele vai atuar até 2016 e pretende tornar a instituição presente em todo o Brasil. Veja a reportagem de Ricardo Mignoni. Em uma votação unânime, praticamente simbólica, a ProSoja Brasil escolheu o novo presidente para os próximos 2 anos na entidade. É Almir Dal Pasquale, atual diretor na FamaSul, a Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul. Ele assumirá o lugar de Glauber Silveira. Glauber Silveira falou sobre os avanços na entidade durante a sua gestão. E também a visibilidade. Vocês que são da imprensa acompanham o que era a ProSoja há 4 anos atrás e o que é a ProSoja hoje. Então, acho que o meu desafio foi dar visibilidade, mostrar que estamos aí, que é uma entidade que tem pulso firme, que tem proposta e que tem a defesa do produtor. Almir Dal Pasquale disse que pretende dar continuidade à atuação política da ProSoja e reforçar a presença da entidade nos estados. E o desafio desta nova diretoria é dar condições de maturidade a essas estaduais caminharem com as suas próprias pernas, tanto na área administrativa quanto financeira. Então é um processo ao qual o Mato Grosso e o Mato Grosso Sul passaram a duras penas no passado, tem a sua conquista hoje com os seus fundos. Então isso é a nossa missão de tentar buscar agora em 2014 para que todas as estaduais tenham as mesmas condições que nós do Mato Grosso e Mato Grosso Sul temos. A indústria brasileira de carne suína quer proteger o Brasil do vírus da diarreia epidêmica suína, que atinge o rebanho dos Estados Unidos. A doença pode provocar a morte dos animais e já chegou a países vizinhos do Brasil, como a Colômbia. A defesa agropecuária foi o tema central do encontro. Entre as principais preocupações está o risco do vírus da diarreia epidêmica de suínos entrar no Brasil. No continente americano, a doença já se manifestou nos Estados Unidos, México, Colômbia, Peru e República Dominicana. O ministro da Agricultura, Nery Geller, descartou a proibição de importações e reforçou as medidas de fiscalização sanitária. Todas as liberações de importação elas vão passar por critérios muito técnicos, atendendo exatamente essa questão de bloquear qualquer perigo que possa haver com relação à entrada ou contaminação ou proliferação dessa doença no Brasil. Na reunião, o ministro explicou que a partir de agora a fiscalização agropecuária será centralizada em Brasília, não mais nos estados. Já os animais vivos que entrarem no país e representarem riscos ficarão em quarentena em uma estação do governo. Então isso dá condição para o serviço oficial em Brasília a controlar melhor tudo que está entrando no país em termos de risco, né? E da mesma forma, qualquer animal vivo que porventura entre, né, e que seja de origem de países onde eles têm algum tipo de preocupação ou precaução, eles serão dirigidos para uma quarentena do governo, que está sendo inaugurada essa semana, e que os animais ficarão lá por um período lá a ser determinado, 30, 40 dias, eu não sei exatamente quanto tempo, para acompanhar o desenvolvimento desse animal. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, o governo deveria adotar medidas mais firmes para evitar a entrada do vírus da diarreia epidêmica de suínos no país, a exemplo do que ocorreu em 2012 após o anúncio do falso caso da vaca louca no Brasil. Na época, alguns países proibiram a importação de carne bovina brasileira. Se fosse ao contrário, problema aqui, lá fora, como é que eles agiriam? Só com a notícia da vaca louca, suspenderam o mercado da carne bovina, que nunca mais voltou até hoje. Só com a notícia. E eles estão confirmando o vírus, não estão dando notícia, estão dizendo tem vírus, estamos abatendo. Então nós não podemos correr risco. Em Redenção da Serra estão sendo feitos, além de reparos das estradas rurais, outros trabalhos como a instalação de 4 pontes metálicas justamente nesses locais para facilitar a vida da população rural. O quadro de pontes metálicas foram instaladas no bairro do Pinheirinho, Rio das Antas, Piraí e Samambaia.
e estão previstas também as construções de 2 novas pontes com locais ainda a serem definidos. A seguir aqui no Semana Terra Viva, os eventos da nossa região, a gastronomia do Pinhão está em alta em 2 cidades e tem a expectativa para a safra de grãos este ano no Brasil. Já já a gente está de volta.